Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é 6 de 11 de 2025. E nesse horário das 5h30, nós estudamos essa obra de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, né? Então, nós hoje vamos estudar qual capítulo, Denise? Está aqui. Ainda estamos no capítulo 13. 13, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra, sim. Começa assim, as mulheres caem, porque encontram. Isso, já chegamos para o final do texto, é isso aí. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui reunidos e sempre pedindo ao Pai que nos dê ombros fortes para seguirmos a nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe sempre, graças a Deus. Denise, a palavra está com você. Eu vou. Você colocou para gravar? Tá, Coloquei ok. para gravar Tá, assim. ok. Agora eu vou passar o anfitrião para você. E na hora do que você tiver que pedir para passar, você passa, devolve para mim o anfitrião, tá bom? Tá bom. Então, passei o anfitrião para você. Palavra Então, da... na hora que eu tiver Na hora que for passar o que texto, você compartilhar. devolve o anfitrião para eu Ah, tá, tá. partilhar o texto. O primeiro texto que eu vou compartilhar está aqui comigo, tá? É o outro texto, um pedacinho só. Não, outro não. O primeiro é esse. O segundo é o outro, se der tempo, que é sobre o mesmo assunto, basicamente. Então, vamos lá. Então, como a Rose falou, nós paramos no parágrafo que diz assim: eu não contei aquela hora e não contei agora. As mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados. Esse foi o anterior, né? Foi onde a gente parou. Mas é bom a gente dar uma voltadinha para poder relembrar, né? Que Jesus estava próxima da porta de Nicanor, né? Do leste do templo, chegando pelo caminho do Monte das Oliveiras. E é trazido até ele a mulher ultrajada, que se diz. Quem está falando aqui é a mulher ultrajada, né? É que a Amélia Rodrigues nos diz. Aquela mulher que fora surpreendida em adultério, que está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 1 a 11, né? Então é essa passagem aí. Eles queriam pegar Jesus pelo pé, né? Pegar ele em contradição. Mas é porque foi realmente um perigo difícil. Ou Jesus falava contra Moisés ou falava contra os romanos, né? É, então, ele ficaria no. Mas nosso mestre, né? Como ela diz aqui, ele é o príncipe da paz, príncipe representativo da paz e do amor. Ele era o embaixador da verdade, então ele tinha que falar a verdade, né? E naquela época eu falei que só o imperador podia retirar a vida de alguém. Mas tem uma coisa interessante. Isso foi uma melhora, sim, mas foi uma melhora mais para os homens, não tanto para as mulheres, não. Porque aquela época a mulher não era nada. Então, o que eles faziam contra os homens, eles não poderiam matar nenhum, passar pelo julgamento deles e eles matarem, não podia. O imperador que tinha que dar, fazer todo mundo votar lá, certo? Mas as mulheres eles não davam tanta importância, não. Então, quando eles queriam apedrejar as mulheres, eles pegavam pela lei de Moisés mesmo. E apedrejavam mesmo, né? Deu uma melhorada em geral, mas não foi tanto significativo às mulheres. Só a partir de Jesus
e que as mulheres foram tendo uma visão diferente, porque ele ensinava que tinha que olhar a mulher com outros olhos, tinha que valorizar a mulher. Ele foi o primeiro, então, só a partir dele mesmo, tá? Então, nesse parágrafo aqui anterior da semana passada, as mulheres caem porque encontram alçapões disfarçados no solo das ansiedades, nos quais são atiradas pela volúpia de homens que as hipnotizam com desejos infrenes. Atrás de cada organização feminina violada, diz Amélia, há um companheiro oculto. Em cada adúltera se esconde um adúltero, comparsa do mesmo erro. Onde estaria aquele que a infelicitou, explorando a sua fraqueza e a abandonando? Aí a gente lembra, sabe que, lembra quando o Haroldo Dutra Dias fala sobre a época que a mãe dele, a parte que naquela época ainda, agora, há pouco tempo, a mulher também não tinha direito de nada. Ela foi, ela que teve que sair, voltar para a casa dela. E o pai do Haroldo, de botaram para ele estudar em outro país, né? É a desvalorização da mulher. A mulher que errou, ela que desvirtuou o filho deles, né? O avô. Então ele diz assim, é o que é uma coisa certa, que ninguém gosta de errar. A pessoa não quer errar, mas as situações por que elas passam é que fazem com que façam escolhas. A gente não está defendendo o erro, mas a situação, a fragilidade é que faz com que as pessoas escolham caminhos equivocados, Mas que né? fica iludida, as pessoas ficam Isso, iludidas, nessa achando que parte, vai ser diferente, né? Alguma coisa assim. nessa parte sim, em que a mulher se apaixona e é enrolada. E aquela que não se apaixona é enrolada também, porque ela é tão desvalorizada que o homem engendra mesmo. E aquela época, então, que a mulher não valia nada, na época de Jesus, e que as mulheres eram abusadas mesmo contra a vontade. E depois, no texto que eu estava procurando, né, esse do Jesus, a Amélia, é, irmão X, não, a Amélia Rodrigues conta desse encontro que ela teve depois com Jesus, que ela explica, tá certo, que a gente não vai ter a visão, não vai querer apagar o erro, colocar panos quentes, né? Que como Jesus, ela diz aqui, os dois estão errados, mas ali naquela época só apontava a adúltera e o adúltero onde estava, né? Até hoje, né, Denise? Isso. Entendeu? Às vezes até a própria mulher é machista. É. Às É, vezes o homem, é uma no caso, questão cultural mesmo e uma questão de falta de amor. até a própria mulher, sabe por quê? Porque na família tem um caso de adultério, mas foi o homem que traiu. No caso, meu cunhado. Traiu a minha irmã com a comadre dela. E até hoje, a minha irmã sacrifica, crucifica a comadre e já aceitou o marido, mas não assim, ele de volta. Sabe? Ela recebe ele em casa, que afinal de contas ele é o pai das filhas dela, conversa com ele, já não tem tanto ódio assim como ela tem da mulher, Hum, entendeu? sim. Quer dizer, como se a outra tivesse, culpa fosse só da outra. E a gente Hum, sabe que a culpa é dos três. Ali ninguém é inocente. Mas uhum. quem mesmo pagou o pato foi a outra. E a outra é que ela, entendeu? É Ela uma falta da gente de visão mesmo, né? Da gente é, às vezes a perceber a própria dor do mulher, outro e se a colocar própria sempre no mulher, certo, né? é, Então vamos continuar aqui.
Senão a gente não consegue dar conta, hein? Mas desculpa, Denise, eu cheguei Tudo bem. atrasada no enterro e eu passei um recado para você. Quando eu disse que não tinha luz, passei, você não me respondeu, agora entrei Querida, foi novamente. ontem, hoje foi. Tá Não, bom? hoje, Hoje acabou a hoje. Rose, a Rose, ó. Acabou a luz da Rose, mas ela já voltou, Então, tá tá bom, ok? obrigada. Então vamos continuar no parágrafo de hoje. A mulher, não obstante desvalorizada, não representava qualquer significação antes dele. Só depois, quando ele a ergueu do nada, ergueu a mulher do nada, em que se encontrava, é que passou a ocupar o devido lugar de rainha e santa no lar do amor dos corações. Então, só depois de Jesus. E ele fala assim: Tu que dizes? Ele, não, aliás, foi o fariseu que perguntou, né, para Jesus. Aquelas pessoas que estavam querendo. O que que Jesus dizia desse fato, né? Ele não a fitou certamente para poupá-la da transparência da sua visão, que Jesus ia olhar ela profundamente, então ele nem a fitou, né? Aí o que que ele disse? Aquele que dentre vós estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. A frase, diz Amélia Rodrigues, lhe fluiu dos lábios lentamente, com segurança, nitidez, serenidade. Continuou a escrever no chão. Atire-lhe a primeira pedra. A pedrada. Mas todos ali estavam mergulhados em erros, laborando em terreno infeliz de preconceitos violados, de legislação desrespeitada, de ultrajes ocultos, de crimes que a consciência temia enfrentar diretamente. Os que estiverem isentos de erros, quem estaria nessa condição? A exuberância da luz solar, continua Amélia, incide sobre as personagens da cena que marcaria a história na história. Em silêncio, os circunstantes se afastaram, um, a começar dos mais velhos, a terminar pelos mais novos, ficando Jesus e a mulher. É, sim, os mais velhos trazem maior soma de empeços, de problemas, remorsos e azedumes. É fácil esmagar e exigir quando não se olha interiormente as paisagens do espírito. Porque o que a gente sabe da doutrina? Quando a gente aponta o erro do outro, se aquele erro te chamou a atenção, porque você tem em si, ainda tem em si. Mas não tem a coragem de enfrentar, de olhar de frente, de se conhecer, para poder admitir se aquilo está incomodando, é porque ele ainda tem dentro dele. Faz parte dele, né? Da pessoa, né? De nós. Então é fácil esmagar e exigir quando não se olha interiormente as paisagens do espírito. Nem se olha interiormente as paisagens do espírito daquele que você está apontando o erro. Você não sabe por que a pessoa teve aquela reação. Você não sabe por que a pessoa chegou àquele erro. Adúlteras, porque há adúlteros que as malsinam, que as amaldiçoam, né? Que as colocam no mau caminho. O silêncio dominou o local em que se encontravam. Só então ele se levantou outra vez, fitando-a agora com doçura e compreendendo o seu drama íntimo. Aí ele olhou para ela e viu tudo porque ela passava.
revisando aqueles dias passados, que foram de dissipações, falou em melodia de ternura e disciplina. Ele não chamou atenção. Ele compreendeu o que se passava nela, viu tudo que ela fez, né? Porque é na hora, a visão dele é na hora, né? Ele transpassa mesmo e, e ele seria ríspido? Não, não era. Ele era amor, ele era a verdade. Ele era o príncipe da paz, né? Falou melodia de ternura e disciplina. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não tornes a pecar. Ele não tem cobrança, ele não tem condenação. A autoridade do rabi penetra o espírito da mulher infeliz e repudiada. Todo mundo sente a necessidade de ser amado, né? A gente, ao olhar o erro do outro, tem que aprender a se colocar também no lugar do outro. Por que será que ele fez aquilo, né? Olhar, mas não com recriminação. É isso que Jesus nos ensina. E por que que a Amélia colocou ela como infeliz e repudiada? Jesus viu exatamente o que tinha acontecido com ela. Não desculpava. Porque o que que ele fez? Ele conversou com ela, ele a tratou amorosamente. Por que a mulher infeliz? Porque ela não se sentia amada. Ela não conseguia enxergar dentro da própria existência. Ela não conseguia se ver pelo jeito que ela era tratada, né? E repudiada porque caiu em erro. Ela sabia que tinha errado. E a não condenação do Cristo permitiu que ela encontrasse a paz de que ela necessitava. Então vamos ler agora tudo. A autoridade do Rabi penetra o espírito da mulher infeliz e repudiada e harmoniza o país da sua alma em guerra. Antes do erro, quanta indecisão e incerteza, quanta frustração e receio atormentaram aquele ser. Então, ele faz com que ela encontre essa paz que ela necessitava. Agora a gente imagina, né, ser acolhido pela essa vibração de Jesus, né? Ouvir a sua recomendação, vá e não peques mais. Estar sobre aquele olhar meigo, né, que a gente imagina, até a gente, se a gente não esteve lá, não foi olhado por esse olhar, não foi contemplado por esse olhar, Pode ser que a gente tivesse com uma pedra na mão, hein? e fugiu, ó, saiu de lá de Rapou. fininho. É. Mas imagina você receber aquele olhar meigo do Cristo que tantas vezes é descrito, né? A gente já imagina, só de ouvir a descrição daqueles, desses espíritos que trouxeram essas lições para a gente, né? A gente imagina o tamanho da potência vibratória de Jesus. E ele fez uma exortação, né, para ela. Ele falou com ela. Eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. É quase assim que uma ordem, é uma coisa com disciplina. Você agora foi perdoado, eu consegui, né? Eu estive aqui, eu estou aqui, estou conversando com vocês. Ninguém te condenou, mas não é para errar novamente, né? Vá e não peques mais. Aproveita e esquece desse erro, esquece dessas coisas.
Tudo que está fazendo você seguir esse caminho. Quanto flagelo interior experimenta todo aquele que se entrega ao erro, ao pecado. Então ele está falando, não foi só com ela, está falando com todos nós. Não tornes a pecar. Se você reconhece que errou, ela reconheceu, ela se sentia repudiada, porque foi repudiada, porque ela foi pega e ela sabia que ela estava errada. Ela reconheceu, se arrependeu, né? Eu creio que sim. Todo o evangelho se assenta nessa base da compaixão e da misericórdia. Estou olhando coisa para não passar do horário. Ter oportunidade nova, mas não repetir o erro. Cair e levantar-se. Equivocar-se e retificar a atitude. Nem conivência com a irresponsabilidade, nem dureza com a correção. Jesus não estava passando a mão na cabeça dela. Tanto que ele exortou, falou para ela: vá e não peques mais. Ele não passou a mão pela cabeça. Ele foi amoroso. Porque o amor cobre a multidão de pecados, né? E todo o amor que a gente puder dar nos auxilia nesses erros que cometemos. Todos podem se enganar, no entanto, perseverar no engano é acompliciamento com a ignorância e a leviandade. O reino de Deus, disse Amélia Rodrigues, cantado por Jesus, é um amor em todas as latitudes e dimensões, a alongar-se pela terra inteira numa explosão de misericórdia e educação. Não tornes a pecar, isento de erro. Apedrejar a própria consciência, lapidando-a, aprimorando o espírito para galgar maior expressão de paz e ventura. Atire a primeira pedra. Tem alguém que possa tirar a primeira pedra? Não, não tem, né? Então eu vou pedir a Rose para compartilhar o texto, se você puder, porque o texto que a Rose tem no livro está completo. E o texto que eu tenho aqui, ele foi retirado algumas partes, porque é, o, a pessoa que pegou o texto, a pessoa que pegou o texto fez só umas partes que era para poder conseguir fazer um resumo do texto todo, tá? Pronto. Pronto, Rose? O texto que eu tenho para compartilhar é se a gente necessitar de mais um exemplo de da lição que a gente tira desse texto, né? E o que a Rose tem aí no Kindle é do livro, Quer que eu compartilhe? por favor. Isso. Encontro de Reparação, capítulo 15 do livro Pelos Caminhos de Jesus. Não é isso, Rose? Sim, sim. Isso. Pelos caminhos de Jesus. Por pelo Espírito Amélia Rodrigues também. Então, é um texto um pouquinho grande, vamos ver se a gente consegue ler. Capítulo 15, Encontro de Reparação. O diálogo na praça ensolarada, no qual a mulher adúltera foi compreendida por Jesus, tornou-se um esperado escândalo. Surpreendentemente,
O mestre não censurou o delito, recomendando a lapidação da equivocada, nem a liberou de responsabilidade, considerando-a inocente. Reportou-se, isto sim, a leviandade dos acusadores, que se encontravam incursos no mesmo crime. Tal atitude havia desconcertado os intrigantes e vingadores gratuitos, que se rebelavam contra a terrível chaga do organismo social, que é o adultério. Esquecidos que, ao lado da caída, encontrava-se o comparsa, que tombara no mesmo erro. Passada a surpresa e debandada a multidão sedenta de sangue, e porque a sós com a infortunada, o Senhor recomendou-lhe que não voltasse a pecar a fim de que não lhe acontecesse mal pior, conforme era habitual. Naquela noite, no entanto, quando o episódio já esmaecia, inclusive entre os discípulos, a mulher, decidida a imprimir novo rumo à existência, procurou o amigo divino na residência que o acolhia. Demonstrando no constrangimento que exteriorizava todo o drama e sofrimento maceradores, solicitou e conseguiu uma entrevista com aquele, graças a cuja interferência tivera a vida poupada. Compreendendo a angústia que a apunhalava, o Senhor ensejou-lhe o início da conversa de edificação, saudando-a com carinho e sem afetação. Rogo perdão, disse ela reticente, por vir perturbar-vos a paz. A verdadeira paz, retrucou-lhe calmo, é a que flui do coração aclimatado ao culto do dever, que nada perturba. Fala tranquila e te ouvirei. Sinto-me aturdida, ripostou-lhe em pranto, sem saber que rumo dar à minha existência. Lutei muito antes de tombar. O sedutor rondou-me os passos como lobo voraz ante a presa invigilante. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noitadas alegres, deixando-me em solidão. Enferma da alma e carente de bondade, permiti-me envenenar por tormentos que não merecem compaixão. Com sede de ternura, embriaguei-me de, cons, de concus, eita, essa palavra é difícil, concupiscência e ansiosa pela água pura do amor, chafurdei no lodaçal dos desejos doentios. O resultado foi a tragédia. Abandonada e sem lar, agora padeço o desprezo e a zombaria geral, não sabendo que rumo seguir nem como agir. Peço-vos um roteiro e uma lâmpada acesa de esperança a fim de prosseguir. Jesus penetrou aquela alma ansiosa e sofrida, nela encontrando as dores da humanidade através dos tempos e considerou bondoso. A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Cometido o erro, ele passa a pesar na economia social e a sobrecarregar a consciência culpada. Não são de importância o que os outros pensam de nós e a cobrança, pela impiedade com que desejam fazer justiça. O problema íntimo é o vital. E somente quando o homem se reintegra no concerto da ordem, do bem, é que pode fruir de tranquilidade. Arma-te de humildade e confia no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápida em relação às virtudes do próximo. Todavia, é firme, clara e duradoura, de referência às faltas alheias, sempre recordadas com o ácido da acusação e os acespipes da malícia.
O exemplo decorrente do arrependimento se transforma na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante a si mesmo e a sociedade, o engano perpetrado. Para onde irei agora, inquiriu vencida? As aves do céu têm ninho, as serpentes e feras os seus covis. Mas o filho do homem não tem onde se agasalhar, vivendo sob a abóbada estrelada e avançando na direção do infinito. Assim, busca a oportunidade de reparação e adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem compreende o prejuízo a si mesmo causado, ao arrojar fora o hoje. A negligência do esposo ingrato e leviano não constitui respaldo para que assumisses compromisso infeliz semelhante. E porque ele é doente também, vivendo no organismo comunitário alienado do amor, não tem condições de distender-te a mão amiga, quando dele necessitas, e conforme a ti no futuro, igualmente dependerá. Porque a mulher dependia exclusivamente do homem. Se ela era repudiada, já era, né? A vida é feita de permutas que facilitam a felicidade para todos, sem cujo concurso faz-se mais difícil. Um pouquinho para baixo, Rose, por favor. Segue, porém, renovada pela certeza do triunfo, porquanto todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé e na luta para firmar-se. O Pai Criador não desampara filho algum e vela devotado por todos. Fazendo-se um silêncio natural, profundo e tocante, foi a mulher quem o arrebentou, rogando: Permiti-me seguir-vos na minha pequenez e dai-me a vossa bênção. Jesus envolveu a sofredora em uma onda de ternura ímpar e, erguendo-a, pois que comovida, se lhe prosternar aos pés, concluiu: Vai, filha, e não sofras mais. Aqueles que se arrependem e buscam o ensejo de redenção encontram-no. Há sempre um lugar no rebanho do amor para as ovelhas que retornam e desejam avançar. Onde quer que vais. Um pouquinho para baixo, Rose. Isso. Eu estarei contigo e a luz da verdade, no archote do bem, brilhará à frente, clareando o teu caminho. No céu silencioso, a sinfonia dos astros espalhava a luz cintilante apontando o futuro. 10 anos depois, na cidade de Tiro, uma casa humilde de aspecto e rica de amor recolhia peregrinos cansados e enfermos sem ninguém. Uma mulher que traía na face desgastada vestígios de grande beleza em decadência, reunia ali os infelizes, limpava-lhes as chagas e falava-lhes de Jesus. Tornara-se, por isso, querida e respeitada por todos. Um cair de tarde amena chegou, trazido por mãos piedosas, um homem chagado, em extrema penúria, quase morto sob o fardo de 1000 vicissitudes. Recolhido com carinho, teve as úlceras lavadas e aliviadas com ungüentos medicamentosos, recebendo o caldo reconfortante das mãos da caridade. Quando se recobrou um pouco do desalento que o vitimava, ouviu uma mensagem de encorajamento em nome de Jesus, enunciada com unção e carinho pela desconhecida benfeitora. Emocionado e quase sem vitalidade, indagou interessado: Esse Jesus a quem vos referis é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Sim, é ele mesmo. Morreu por nós,
mas volveu ao nosso convívio para nunca mais deixar-nos. E vós o conhecestes para terdes a certeza de que os seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu o conheci oportunamente, quando a mim ele salvou. Também eu tive a honra de o conhecer, respondeu o moribundo, quase sem forças, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e amargurado. Que vos fez ele para que fugisseis magoado? Salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira a que eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Passados os anos e havendo despertado para a verdade, tenho-a buscado em vão por toda parte, até que a doença me devorou o corpo e aqui estou. Embargada pelas emoções e desenfreio, naquele momento a mulher recordou-se da praça e do diálogo à noite com o mestre, um decênio antes. Reconheceu o companheiro do passado e, sem dizer-lhe nada, segurou-lhe a mão suavemente e o consolou. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora, durma em paz enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Lindo, né? Um texto lindíssimo de Amélia. E esse texto de Amélia não é inventado, não é poetizado. O que acontece? Que Rose já até explicou isso em outros estudos. Tudo está no fluido universal. Então, se nós quisermos, não me lembro qual foi o livro, se nós quisermos, na espiritualidade, tendo condições, né, a gente vai lá, pesquisa, diz que é muito difícil, é muito trabalhoso. Só os espíritos mais superiores é que conseguem, pesquisam aquele fato que aconteceu na vida daquela pessoa e consegue trazer, porque isso é um trabalho em que auxilia a pessoa e auxilia a compreensão a respeito daquela dor que ela está passando no momento. E consegue no nosso passado, que está lá gravado no éter, né? Está lá gravado no fluido universal, o que aconteceu. Então, a Amélia Rodrigues, para esses fatos que não foram narrados em toda a sua extensão pelos evangelistas, ela consegue pesquisar lá aquele fato ocorrido e ver na, no registro dessa mulher, e- no registro desse fato, o que aconteceu ali, e ela narra para nós. Ela narra para nós, para a gente poder ter a compreensão e ver, e ter outro entendimento no olhar quando a gente vê aquele que comete um erro. O outro texto que não vai dar tempo de ler, mas eu gostaria de recomendar que vocês lessem, é esse aqui que eu vou dizer. Esse aqui é. Tá, foi esse aqui que eu achei, mas nem esse não. Ler. É o texto de. Tá aqui. É o texto do Irmão X, no livro Contos e Apólogos, Chico Xavier, Irmão X, e Irmão X, né, pelo espírito de Humberto de Campos.
no capítulo 14, a lição do discernimento, em que é uma senhora que sai gritando, né? E Pedro, como sempre, né? O Simão Pedro não quer permitir que ela faça aquela. Isso é contado em João e em Mateus, né? Em Mateus, no capítulo 7, versículo 1, né? Ele fica irritado, não, e fala um monte de coisas, que ela tinha que ser pecadora, ela tinha que ser apedrejada, que não vai perturbar a tranquilidade das famílias. E aí Jesus, complacente, né, conversa com ele e pergunta assim: quem sabe a pobrezinha andaria à procura de assistência? Aí a senhora escuta o que Jesus fala e vocês leiam o texto. Tá? Eu consegui achar a lição de discernimento, do discernimento, que é o capítulo 14 do livro Contos e Apólogos de Chico Xavier e Irmão X. Tá ok? Então, terminamos aqui. Estou tentando tirar o texto da frente aqui dos meus olhos, para ver vocês. Então, nós estamos terminando aqui o estudo de hoje. Semana que vem é o capítulo 14, ordena somente, Semana que vem estaremos no capítulo dia 14. 13 do 11. Ordena somente. Então, é isso, é a lição que Então, esse texto nos traz, né? A gente não aponte o erro do outro, porque todos nós erramos. Então, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje, né? Agradecendo a Deus todas as bênçãos que nós recebemos, e com certeza recebemos muitas bênçãos. E daqui a pouco o nosso irmão Jair Ricardo, do Centro Espírita Leon Denis, vai estar conosco para falar sobre amar o próximo com a si mesmo, item 11, o egoísmo. Tema muito interessante. Convido a todos a estarem presentes para a nossa palestra pública, tá bom? Denise, passa para mim o anfitrião, por favor. Rogamos a Deus que nos abençoe, nos fortaleça. Carmen, faz a leitura do Prepare e a Prece. Então, daqui a pouco a gente volta. Que Deus abençoe a todos nós.